Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém? Queridos, nós estamos conversando sobre discipulado e nós estamos no ano de fazer discípulos e estamos buscando entender um pouquinho mais para cumprir essa ordem dada que o Senhor Jesus deu a nós. Vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é uma ordenança da parte de Jesus, queridos. E nós estabelecemos ou temos conversado sobre o que nós podemos colocar como 2 estágios do discipulado. O primeiro é ser discípulo, e como o pastor Fernando muito bem explicou semana passada, mesmo sendo salvos, queridos, nós podemos ser discípulos ou multidão. Nós podemos simplesmente caminhar com a multidão, ou nós podemos dia a dia tomar a nossa cruz. Ser discípulo, ser uma pessoa que realmente siga Cristo da maneira que Ele coloca. Muitas pessoas seguem a Jesus, queridos, nos seus termos, mas Jesus, Ele tem os termos dele, queridos. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Existem os termos de Jesus, queridos, que é o ser discípulo. E o segundo estágio seria ser uma pessoa que ajuda outros a seguir a Jesus. E esse chamado é para todos, o chamado de eu e você nos tornarmos discipuladores, aquelas pessoas que ajudam pessoas a seguirem a Jesus. Nas nossas dificuldades, lutas, nós ajudamos pessoas a seguir a Jesus. Esse é um chamado, queridos, para todos. E nós temos em mente, queridos, que o discipulado é o processo, queridos, de eu e você nos tornarmos parecidos com Jesus. Discipulado é o processo pedagógico que Deus usa pessoas, relacionamentos, situações, circunstâncias, o ensino da palavra para quê? Para que eu e você possamos ser mais parecidos com Jesus. É a missão da nossa igreja, ser como Ele e servir como Ele. Esse processo é o processo de discipulado. E nessa manhã, queridos, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, e o tema dessa mensagem é discipuladores da nossa alma. Discipuladores da nossa alma. Antes de nascermos de novo, queridos, antes de termos um encontro pessoal com Cristo, eu e você éramos discipulados. Você crendo ou não, existiam coisas externas e internas que nos discipulavam antes de nós entregarmos a nossa vida ou conhecermos a Cristo ou nascermos de novo. Eu e você éramos discipulados, e nesse quesito, queridos, não existe campo neutro. Sabe aquela ideia de poder? O poder não deixa neutralidade, sim ou não? Você sabe disso, né? Aspecto político, todo poder, todo vácuo de poder, alguém entra, toma aquilo. Por quê? Porque não existe neutralidade. Na nossa vida, queridos, também não existe neutralidade. Ou seguimos um caminho, ou estamos seguindo outro caminho. Posso ouvir um amém? Não existe neutralidade. Resumindo, existem 2 caminhos. Olha o que Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14 nos fala. Preste muita atenção aqui, queridos. Palavras do Senhor Jesus. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos, repete assim comigo, muitos. São muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Queridos, existem 2 portas e existem 2 caminhos. Consegue me entender? Ou você está em um caminho, ou você está em outro caminho. Não tem aquele tipo assim, tô de figas, tô no meio. Não existe. Existe ou um caminho ou outro caminho. Assim, queridos, como existe um império e existe um reino. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14 nos fala. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14. Ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Cristo Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então existe um império e existe um reino. Ou nós estamos no império das trevas, ou nós estamos no reino. Não existe neutralidade, queridos. Não existe uma terceira via. Não existe uma maneira de a gente ficar neutro nisso. Ou nós estamos em um, ou nós estamos no outro. Existem duas religiões, queridos. O homem buscando a Deus e Cristo Jesus se revelando Deus ao homem. Existem duas religiões: a tentativa do homem alcançar a Deus através das suas boas obras, sacrifícios, esforços pessoais, ou Cristo Jesus revelando a Deus, o Deus que se fez carne, o Criador buscando a sua criação. Consegue me entender, sim ou não? Existem duas, queridos. As religiões que sacrificam, que fazem as suas oferendas para conseguir o favor de Deus, e um Deus gracioso que entrega seu Filho em uma cruz para revelar o seu amor, porque na cruz Deus prova o seu amor para cada um é a prova de amor. Deus nos ama na eternidade, mas prova o seu amor na cruz, onde Cristo Jesus morreu por mim e por você. O Criador buscando a sua criação. Consegue me entender? Ou você está em uma, ou você está em outra. Não existe neutralidade, queridos. Antes de Cristo ser o Senhor, queridos, nós tínhamos outros discipuladores, outras coisas que conduziam a nossa vida e nos discipulavam. E se você trouxe Bíblia, eu gostaria muito que você abrisse junto comigo Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 1 ao 6. A palavra de Deus, ela fala assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Amém? Queridos, esse texto é impressionante, queridos. Ele mostra o amor e a graça de Deus em ação sobre as nossas vidas. Revela o que nós éramos e o que nós somos agora em Cristo Jesus. Ele fala que nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Um pouquinho mais para baixo ele vai falar que nós agora somos filhos de Deus, ressurretos com Cristo, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E mostra também os nossos antigos discipuladores, aqueles que discipulavam a nossa alma. Olha o que o versículo 1 nos fala, olha que interessante. Ele lhes deu vida quando vocês estavam
mortos em suas transgressões e pecados. Queridos, Ele, Jesus Cristo, Ele nos deu vida. Dá um glória a Deus aí. Queridos, Ele nos deu vida, queridos. A vida de Deus, um fôlego novo, uma nova vida. Por isso que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova criatura, uma criatura que não existia. Algo sobrenatural, nascidos de Deus, regenerados por Deus. Nascidos de novo. E quando que Ele nos deu vida? Quando eu e você estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Queridos, nós estávamos mortos espiritualmente. Nós não acessávamos a Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. A ira de Deus estava sobre as nossas vidas. Nós estávamos longe, afastados, não conseguíamos alcançar a Deus, não tínhamos a vida de Deus. Ele nos encontrou nessa situação, mortos em nossos delitos e pecados. Em nossas transgressões e o nosso pecado. E aqui quebra toda a moralidade. Você não é melhor do que ninguém, aleluia. Você não é especial. Sabe quando você olha para alguém e você fala assim, daquele jeito eu não quero ser, queridos. Se não houvesse uma mão invisível, uma graça invisível te segurando, queridos, você poderia ser muito pior do que você já imaginou. Se Deus tirasse a mão da humanidade, queridos, tirasse mesmo, e entregasse o homem aos próprios desejos do seu coração, a humanidade já seria sido destruída. A humanidade não é destruída, porque existe uma mão invisível de Deus, uma graça, queridos, comum, direcionando a história e não permitindo que eu e você possamos ser tão ruins como nós poderíamos ser. Por isso que crente, queridos, que se acha moralmente melhor do que o outro, queridos, está muito enganado. Muito enganado. Ah, mas aquilo eu não... Queridos, você está muito enganado. Se a tua moralidade é o padrão, queridos, você está muito enganado. Muito. Fica às vezes meio tenso assim, né? Estávamos contaminados pelo pecado, queridos. Nascemos mortos espiritualmente. Adão, como cabeça federativa, queridos, contaminou a todos. No pecado de Adão, todos nós fomos contaminados. Todos nós nascemos debaixo do pecado, da semente de Adão. Somos filhos de Adão. Adão, como cabeça federativa, queridos, contaminou como cabeça de raça. Ele contamina toda a raça humana. Eu e você somos pecadores porque Adão pecou. Nascemos nessa situação, nessa condição. Essa era a nossa realidade. Por isso, queridos, preste muita atenção aqui. O conceito de liberdade sem Cristo não existe. Não existe liberdade sem Cristo. Às vezes as pessoas lá de fora falam, crente é tudo bitolado, é isso. Queridos, não existe liberdade fora de Cristo. Por quê? Porque morto não tem liberdade. Estávamos mortos, aqueles que estão fora de Cristo estão mortos espiritualmente. Morto não tem liberdade, queridos. Eu e você estávamos mortos e fomos chamados à vida. A pregação do Evangelho, queridos, abriu os nossos ouvidos, queridos, e de forma sobrenatural eu e você nascemos de novo. Nós fomos chamados à vida. Estávamos mortos e fomos chamados à vida. A vida, queridos. E o texto continua, Efésios capítulo 2, versículo 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo,
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Queridos, aqui nós vamos conhecendo os nossos antigos discipuladores. E o primeiro, queridos, é o curso deste mundo. Eu e você andávamos segundo o curso deste mundo. Queridos, eu e você éramos influenciados pelo curso desse mundo. Eu e você somos seres influenciáveis. Aleluia. Por mais que com 20 anos você fale assim, ninguém faz a minha cabeça. Mentira, queridos. Você é um ser social. Você é influenciado pelo ambiente ao seu redor. Sim ou não? Quem já passou dos 30 sabe disso, né? Talvez aos 17, aos 20 você fale, não, cada cabeça é uma sentença, pastor. Eu me cuido. Jamais. Somos seres influenciáveis. Somos seres sociais influenciáveis. O curso desse mundo nos conduzia, nos direcionava. Moda, tendência, tribos foram nos moldando. Informações que fomos recebendo foram nos moldando, queridos. A busca por aprovação, a busca por identificação, a busca por pertencimento. Quantas vezes você fez coisas que talvez você nem queria fazer, simplesmente pelo fato que você estava buscando aprovação, estava buscando aceitação, identificação com um grupo. Quantos erros você cometeu quando você era mais novo, buscando aprovação? Sim ou não? Quantas vezes você fez coisas que não queria fazer, mas fez por pressões internas e externas, pela aprovação da maioria, ou pelo simples fato de você não querer ser rejeitado? O curso desse mundo foi um dos nossos discipuladores. A maré nos levando, nos conduzindo, foi um dos nossos discipuladores. E ao andar nesse curso desse mundo, nós fomos feridos, queridos. O curso desse mundo gera traumas nos relacionamentos, nos relacionávamos segundo o curso desse mundo. E isso nos feriu os nossos relacionamentos. Preste muita atenção aqui. Fora de Cristo nós não sabemos como nos relacionar. Posso ouvir um amém? Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos hoje. Nós só amamos porque o amor de Deus é derramado em nosso coração e nós conseguimos amar as pessoas. Nós só amamos porque Cristo nos amou primeiro. Fora de Cristo ninguém sabe se relacionar. Nós nos ferimos relacionalmente. Por isso, queridos, que os 2 grandes mandamentos é o quê? Ame a Deus e ame ao próximo. Sem o amor de Deus, nós não conseguimos amar o próximo, nós nos ferimos, nos machucamos, trazemos traumas emocionais, lutas, dores, falta de perdão, rejeição. Tudo isso é uma carga que nos discipulava. Muitos de nós foram discipulados, queridos, pela rejeição, pelos traumas, pelas dificuldades, e olham o mundo através desses discipuladores. E o grande problema é que isso acontece até no meio dos crentes. Ah, estou chateado com o pastor. O pastor está louco. Sendo discipulado por coisas que não deveria ser discipulado. Buscando aprovação, buscando coisas externas para preencher internamente, queridos. Nos relacionávamos segundo o curso deste mundo. Nós não somos desse mundo. Posso ouvir um amém? Não somos. O texto continua. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Queridos, o príncipe da potestade do ar, queridos, o que o apóstolo Paulo está falando? Que é um ser invisível, do reino invisível. É o fluxo do reino invisível.
príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Você já foi um filho da desobediência, sim ou não? Foi? Então você era endemoniado. Aleluia. Lembra que não existe neutralidade? Fora de Cristo você era um endemoniado, guiado pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Lembre-se, queridos, não existe neutralidade. São duas portas, são dois caminhos, é um império ou um reino. Ou estamos conectados com o Espírito de Deus, ou estamos conectados com o espírito da potestade do ar. Não tem neutralidade. Ou estamos conectados a um, ou estamos conectados a outro. E esse espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Essa palavra, preste muita atenção aqui, essa palavra atua, é a mesma palavra usada para dizer a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Consegue me entender? Então, ou nós somos conduzidos e há uma atuação do príncipe da potestade do ar, ou há uma atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É a mesma palavra, queridos, tem o mesmo sentido. Ou o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa, ou o príncipe da potestade do ar atua na vida dessa. Não existe neutralidade, não existe figas. Não, estou de figas. Eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Não existe, queridos. Por isso, queridos, que nós precisamos estar atentos. Existe um reino espiritual. O texto continua. Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre eles também nós todos andamos no passado. Preste muita atenção. Segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Outro discipulador, queridos, das nossas vidas, é a inclinação da nossa carne. Nós andávamos segundo a inclinação da nossa carne. A carne, queridos, ou a inclinação da carne, era um dos nossos discipuladores. E o que é carne? De forma bem simples, rápida para você entender. A nossa alma tem necessidades. Posso ouvir um amém? Você já percebeu que tua alma tem necessidades? Sim ou não? A tua alma tem necessidades, queridos. Todas as vezes que você tenta suprir a necessidade da tua alma usando o teu corpo, se chama obras da carne. Simples. Sua alma sempre vai ter necessidades. E toda vez que você suprir a necessidade da tua alma, um berro da tua alma, no seu corpo, você vai produzir obras da carne. Nossa alma sempre vai ter necessidades. E quando encontramos alívio para nossa alma no corpo, nós produzimos obras da carne. Olha o que Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21 nos fala. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito de Deus, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, basicamente, preste muita atenção aqui, basicamente, você tem necessidades na sua alma. Amém? Basicamente. Você pode se inclinar, você que nasceu de novo, você pode se inclinar para o Espírito, ou você pode se inclinar para a carne. Basicamente. Quem não nasceu de novo não tem a porta do Espírito, ele sempre vai se inclinar para a carne, ok?
Todas as vezes que nos inclinamos para a porta do corpo, queridos, e buscamos alívio para a nossa alma, produzimos uma obra da carne. Preste atenção aqui. Uma pessoa trabalhou, está estressado, cansado, assim, sabe aquele dia que tua alma está? O cara chega em casa assim, briga com a mulher, aquela, sabe, a alma berrando. O cara se tranca no quarto e ele vai ver pornografia. O que ele está fazendo? Usando o corpo para satisfazer um problema na alma, produzindo obras da carne. O cara lá, vida estressada, difícil, vou usar o uso de cannabis medicinal. Vou fumar um baseado. Vai usar o corpo para satisfazer um problema na alma. Consegue me entender? Você está lá brabo com o irmão. Você já ficou brabo com alguém? Sim ou não? Já ficou? Como que tua alma fica? Daí você começa a falar um monte do cara. Miserável, que Deus mate, olha que desgraçado. Daí você sai falando assim. Desgraçado não é palavrão, tá? É sem a graça de Deus. Você sai falando um monte pro cara, que aquele já me olha torto. Você sai falando um monte pro cara, assim, do cara para os outros. Você está usando a sua língua para quê? Para satisfazer um problema na sua alma. E todas as vezes que você tem a necessidade na sua alma, é o quê? Deus te chamando para o secreto. Venha ter comunhão comigo. Queridos, esse é o gatilho dos vícios. A carne, queridos, nos discipulava. A carne nos discipulava. Quando tínhamos uma necessidade, buscávamos satisfação no nosso corpo. Amém? E ele continua, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por isso que a tua vontade não tinha arbítrio, queridos, tua vontade estava presa. Por isso que a pessoa sem Cristo fala, eu sou livre, não é livre, porque o seu arbítrio está preso, a sua vontade está presa, e você é escravo dos teus desejos e das suas vontades. Você é escravo, queridos, da sua carne. Por isso, queridos, que não existe liberdade, queridos, éramos escravos da carne e dos pensamentos, fazíamos a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, a nossa carne e os nossos pensamentos nos discipulavam, queridos, e o pior castigo que Deus pode dar a um ser humano, queridos, é entregá-lo aos próprios desejos do seu coração. Romanos capítulo 1 é muito claro, queridos, quando Deus entrega um ser humano aos próprios desejos do seu coração, por causa do seu endurecimento, por causa da sua rebeldia contra Deus, porque o homem cerra os punhos contra Deus, quer que Deus dê respostas que Deus não precisa. Deus fala, queridos, que o pior castigo é Deus entregar, faça o que você quiser. Antes de Cristo, nós éramos escravos do quê? Da nossa própria vontade, queridos. Antes de Cristo, queridos, você não cirou com quem você não queria cirar, e daí passa um tempo e você fala, por que eu fiz aquilo? Porque você era escravo da sua vontade. Sim ou não? Os teus pensamentos não te guiavam? Por natureza, queridos, éramos filhos da ira. A ira de Deus estava sobre nós, assim como está sobre aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não tiveram uma experiência com Cristo. E eu volto a repetir, nesses termos não existe neutralidade. Ou nós somos filhos de Deus, filhos da obediência, ou somos filhos da desobediência, ou somos filhos do amor, ou somos filhos da ira. Repete assim comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. O texto continua,
Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Mas, repete assim comigo, mas. Queridos, talvez esse mas seja o mais importante da história. Mas, nós estávamos em uma rota, morrendo, presos, sendo discipulados, queridos, pelo curso desse mundo, sendo discipulados pela nossa carne, pelos nossos pensamentos, estávamos amarrados, éramos filhos da ira, estávamos presos, mas, e esse mas muda a história, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, a misericórdia de Deus nos alcançou. Aleluia. Agora a gente podia ser um pouco mais pentecostal, queridos. Glória a Deus. Estávamos mortos, agora temos vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, nascemos de novo, temos uma nova vida, uma nova natureza, uma nova identidade. As coisas velhas se passaram, não há mais condenação sobre as nossas vidas. Nascemos de novo. Nascemos de novo. Queridos, mas quando nós nascemos de novo, queridos, nós rompemos com esses discipuladores de uma hora para outra? Não. Imagine lá, sei lá, o Joãozinho, levanta a mão aqui, aceita Jesus, se converte, nasce de novo, você vê a experiência do novo nascimento nos seus olhos, você vê as lágrimas correndo, ele vindo ao encontro de Cristo, ele nasceu de novo. Só que o Joãozinho, queridos, bebia e fumava, era escravo da sua carne, dos seus pensamentos. Ele veio, ele teve uma experiência do novo nascimento, sim ou não? O que ele vai fazer segunda-feira? Beber e fumar. Pode acontecer que de uma hora para outra, ou de forma sobrenatural, Deus liberte ele de algumas coisas. De algumas coisas sim, queridos, de tudo não. Você foi liberto de tudo de uma hora para outra, você era mentiroso, você falava mal dos outros, você xingava palavrão, você parou de uma hora para outra? Não. Nascemos de novo, queridos. O que ele precisa? O que esse novo convertido precisa? Ele precisa de novos discipuladores. Novos discipuladores. Romper com os antigos discipuladores. E aqui se inicia uma transição, queridos. O curso desse mundo, pensar como todo mundo pensa, o príncipe da potestade do ar, a carne e os pensamentos, vão continuar tentando nos discipular. Ou com você não, você já venceu assim, tipo quase querubim assim. Queridos, o curso desse mundo, queridos, a maneira que todo mundo pensa, o príncipe da potestade do ar, a carne e os pensamentos, eles continuam tentando nos discipular, nos assediar todos os dias. Como pastor, volta e meia dá vontade de fazer churrasco de ovelha, queridos. E vocês não sabem como eu tenho vontade. Vão continuar tentando nos discipular, por isso que nós precisamos, eu e você precisamos ser discipulados, para sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Lembra de definição de discipulado? Discipulado é o processo pedagógico que nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Aonde a pedagogia de Deus, Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus usa a sua palavra, Deus usa os irmãos, Deus usa o pastor, Deus usa pessoas, queridos, para te moldar a imagem de Cristo. E pessoas, como que o homem afia, como que o ferro afia o ferro, é assim como o irmão afia o rosto do seu irmão. É na lapada mesmo, queridos, nós vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. E como que essa transformação acontece, queridos? Isso se inicia no novo nascimento e continua na vida do crente pelo processo de santificação, que passa pela renovação da nossa mente. Renovação da nossa mente.
Olha o que Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 2 nos fala. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não se conforme com os padrões desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, esse portanto ali no início do versículo, é uma junção, queridos, do capítulo 11 com o capítulo 12. Quando você olha o capítulo 11 de Romanos, é uma promessa para Israel, queridos. Ele vai explicando, o apóstolo Paulo vai explicando em uma conversa escatológica, sobre promessas que ele tem para Israel, e como os gentios foram enxertados na oliveira verdadeira. Ele vai falando dessas promessas, queridos, no capítulo 11, queridos, é um texto escatológico profundo. Paulo fala da soberania de Deus conduzindo a história, que Israel está sendo conduzida por Deus. E quando eu falo Israel, o povo, não o Estado, Deus está conduzindo, queridos. E ele termina com um cântico de louvor, o capítulo 11, e termina Romanos 11, 36, no último versículo ele fala assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. E Paulo era pentecostal, aleluia, carismático. Ele estava ditando a carta, de repente ele fica aleluiado, queridos, e começa a falar das grandezas de Deus. E ele entra no capítulo 12 falando: portanto, por causa dessas promessas, porque Deus está conduzindo a história, porque existe um Deus conduzindo a história, por causa disso, por causa dessas promessas, ele fala: portanto, pelas misericórdias de Deus, parafraseando, Paulo está falando assim: pelo amor de Deus, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Ofereçam o quê? O seu corpo. O seu corpo. Lembra qual que era a janela da carne? Sua alma tem uma necessidade. Se você se inclina para o seu corpo e busca satisfazer a sua alma com o seu corpo, você vai produzir obras da carne. Todas as vezes que buscamos satisfação no corpo, produzimos obras da carne. Quando eu ofereço o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, eu fecho as portas da carne. Por isso que ele vai falar: não ofereçam os vossos membros como instrumento de iniquidade. Nosso corpo. Olha o que 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26 ao 27. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como se desferisses golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Queridos, não devemos cuidar do nosso corpo? Não é isso que nós estamos falando. O nosso corpo é mau, o corpo é mau? Não é disso que estamos falando. A materialidade, a matéria má, não é disso que estamos falando, queridos. Não é isso. Mas é preciso colocar o nosso corpo em disciplina. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Consegue me entender, sim ou não? Olha o que Gálatas capítulo 5, o texto que nós lemos, do 16 ao 18 nos fala. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Troque os discipuladores. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Por isso que não existe meio termo, são opostos. Vão dar tensão.
Ou é um ou é outro. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Queridos, a regeneração ou gerar de novo é o Espírito Santo habitando em nós. Hoje eu e você temos uma nova porta, queridos. Nós podemos nos inclinar para o Espírito e ter o Espírito Santo de Deus como nosso discipulador, não mais a nossa carne, queridos. É possibilidade de se inclinar para o Espírito, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto racional. É entender mesmo, queridos, de forma lógica e racional, o que Cristo fez na cruz. Não tem a ver com o culto de domingo. Posso ouvir um amém? Ah não, o culto de domingo tem que ser mais racional. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando para as pessoas, queridos. É o nosso culto racional. Eu e você vivemos uma vida de culto a Deus. Posso ouvir um amém? De segunda a segunda, nós vivemos e decidimos viver, queridos, a nossa vida para glorificar a Deus. Eu e você vivemos de um culto a Deus dia a dia. Pastor, o que é viver em um culto a Deus? É entender a obra da cruz de forma racional. Jesus morreu, derramou seu sangue, eu estava morto em meus delitos e pecados, agora a minha vida eu vivo para glorificar a Deus. Sabe o que é uma vida com Deus, queridos? É viver uma vida como se Deus existisse. É viver como se Deus existisse. Queridos, Deus ele é, sim ou não? Deus existe, sim ou não? Você pode estar trancado no teu quarto falando mal dos outros, que Deus está lá. É viver uma vida com uma consciência, queridos, que Deus está presente. Quando um casal de namorados, noivos, vive um relacionamento saudável, vive como? Como se Deus estivesse presente. Como se Deus existisse. Porque muitas vezes nós vivemos como se Deus não existisse. É o nosso culto racional, quando entregamos o nosso corpo, fechamos as portas. Disciplinamos, queridos, as nossas vontades. Quer ver um exemplo, queridos, de forma prática? Você já tentou fazer dieta ou fazer academia, sim ou não? Sim ou não? Já tentaram fazer dieta e academia? Quando a pessoa começa a fazer academia, queridos, o que acontece? Chega uma hora que o corpo dela vai falar o que para ela? Não, vamos dormir. É a vontade e os pensamentos, nossos antigos discipuladores. Se você falar para eles, não, eu vou fazer o que precisa ser feito, você vence, sim ou não? Vence ou não vence? Se você se inclina para o Espírito, o cuidado do corpo é bíblico. Aquele que destruir o templo de Deus será destruído por Ele. E o destruir o templo, queridos, não é só fumando, bebendo ou usando droga. Aleluia. Consegue me entender, sim ou não? Vai acontecer de primeira, queridos? Queridos, trabalhei 10 anos com a academia de ginástica, não é de primeira, queridos. Se você não conseguiu, tente de novo, vai tentando, uma hora dá certo. Mas consegue entender sim ou não? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme o padrão desse mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com o padrão desse mundo, queridos. Eu e você precisamos ser inconformados. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, agora nós somos inconformados, queridos. Não se conforme com a mentira, não se conforme com o roubo, não se conforme com a injustiça. Seja um inconformado. Não se conforme com os padrões que você não está conseguindo vencer. Seja um inconformado. Se tomarmos a forma desse mundo, queridos, vamos continuar sendo discipulados pelo curso desse mundo. Não tome a forma desse mundo. Ah, pastor, todo mundo faz. Você não é todo mundo, aleluia. Igual as mães falam para os filhos. Precisamos perceber, queridos, que o mundo, ele vive uma realidade paralela.
Esse mundo que nós vivemos hoje não reflete a realidade. Fala um amém aí. Queridos, esse mundo não reflete a realidade, é um vácuo de tempo. Imagine, a gente se preocupa com tantas coisas, queridos, mas imagine a eternidade. Não tem como imaginar, mas tente imaginar a eternidade. Queridos, Jesus morreu há 2000 anos atrás. As pessoas falam, nossa, quanto tempo, nem dá nada, isso aí nem vai voltar. Queridos, a Bíblia fala que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. Queridos, o que é 2000 anos, queridos, com relação à eternidade? Nós estamos em um gap de tempo, em uma transição, queridos. Em um gap, Jesus morreu e Ele vai voltar. É um gap de tempo na eternidade, queridos. É algo irrisório com relação à eternidade, queridos. É uma transição onde a presença do pecado vai ser arrancada, um novo reino vai ser instalado e nós vamos viver eternamente com Ele. Consegue me entender, sim ou não? É um vácuo de tempo, queridos. Por isso, queridos, que esse mundo, ele não revela a realidade é Cristo e a sua palavra. Sim ou não? A realidade é Cristo e a sua palavra. As notícias não refletem a realidade, queridos. Se você for pelas notícias, queridos, você vai falar, estamos perdendo, pastor. Queridos, não estamos perdendo. Cada dia que se passa é um dia mais próximo da volta de Cristo. Como Billy Graham falava, não se preocupe, eu já li a última página da Bíblia, vai estar certo. Nós vencemos no final. O texto continua, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, queridos, permita ser transformado. Se permita inclinar, queridos. Se renda e permita que a palavra de Deus te transforme, que a metamorfose aconteça. Essa palavra transformados é metamorfose, a mesma ideia da borboleta. Permita que isso aconteça. Não enrijeça, não endureça, simplesmente se renda. Eu me rendo à sua transformação, Deus. Deixe ser discipulado. A renovação da mente é um processo que passa pelo discipulado, tanto através do ensino da palavra, como pelos relacionamentos. É um processo de desconstrução e construção contínua. Queridos, quantas vezes você foi desconstruído por Deus, sim ou não? Quantas vezes você tinha verdades absolutas no seu coração que a palavra de Deus te confrontou, te desmontou e te reconstruiu de novo? Queridos, nós estamos nesse processo de sermos transformados dia a dia. Tem coisas que te trouxeram até aqui hoje que não vão continuar em uma próxima estação. Imagine, querido, se Noé, a hora que a água baixou, a arca se assentou, Noé falasse, não, a arca nos trouxe até aqui hoje, nós não vamos sair daqui. Foi sempre assim. Nós aqui cuidando da arca. Queridos, era uma nova estação, Deus vai se revelando progressivamente a cada um de nós, e nós vamos sendo desconstruídos e construídos novamente à imagem de Cristo Jesus. Daqui a 10 anos, nós vamos olhar para trás, como às vezes a gente conversa de histórias que nós tínhamos há 10 anos atrás. A gente olha 10 anos atrás e fala, será que a gente era crente mesmo, do jeito que nós fazíamos as coisas? Daqui a 10 anos, nós vamos olhar para nós hoje e vai falar o quê? Cara, será que nós era crente daquele jeito? Por quê? Porque nós vamos, a vereda do justo é como a luz da aurora, o sol da justiça vai brilhando, dia a dia, vai nos desconstruindo e construindo, nós vamos crescendo. Vamos sendo transformados, por isso permita, queridos, não enrijeça. E nesse processo, Deus usa pessoas para nos ajudar. O discipulado é fundamental, as conversas no discipulado são fundamentais, o mover de Deus no discipulado é fundamental, onde eu e você permitimos que o Espírito Santo nos convença. E o Espírito Santo, queridos, ele fala ao nosso espírito, mas ele também usa pessoas para falar conosco. Sim ou não? Assim vamos... A
Assim, nesse processo, nós vamos trocando de discipuladores, entregando o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tomando a nossa vida como um culto racional a Deus, não se conformando com esse mundo e permitindo que a nossa mente seja renovada. E por fim, nós experimentamos qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha e para a sua vida, através de novos discipuladores. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos.